Ok, não sei se isto acontece a mais algum de vocês, mas eu não guardo os auriculares na caixinha onde eles vieram porque é difícil enrolar aquilo lá. Não, é assim, não é enrolar que é difícil, mas é fechar a caixa, conseguir fechá-la. Não sei se isto vos acontece. É difícil. Então não faço. E depois enrolam-se todos ali na mala. Mas pronto, já está. Então, esta noite tive mais um sonho de castiço e nestes últimos dias eu tenho aproveitado e tenho, assim que acordo, pego no telemóvel e anoto logo o sonho, porque depois temos tendência a esquecer, não é? E depois lá se vai a reflexão. E eu considero o conteúdo dos nossos sonhos muito valioso, que nos dá dicas importantes para nós podermos trabalhar conteúdos, poder encontrar reflexões interessantes, quanto mais não seja para partilhar em vlog ou num post no blog, certo? Então, o sonho de hoje passou por uma aula, era uma aula, provavelmente porque estou neste momento numa formação aos fins de semana e então era em contexto de aula, em sala. Entretanto, algures, a meio do sonho, não sei, já não era uma sala de aula, mas ainda era uma aula, e passou para a casa dos meus pais. E também não sei se vos acontece, mas a maior parte dos sonhos em que eu sonho com casas conhecidas estou na casa dos meus pais. Talvez por ser aquela em que mais anos vivi, não sei. Em que formei mais memórias, talvez, não sei. Resumindo e concluindo, estava na casa dos meus pais a ter essa aula e os alunos, que eram de diversas idades, não me recordo de ninguém especial. Aliás, lembro-me de uma das pessoas, uma moça, que era uma mocinha bem mais novinha do que eu e que, apesar de ter outro nome, eu sei quem ela era a filha de um casal amigo. Mas estávamos todos nessa aula, que era supostamente, estávamos a fazer um exercício de revisões de matéria, algo assim, e não ouvi ou não percebi de alguma forma o que era para fazer, qual era a pergunta. Nós tínhamos que responder a algumas questões e eu não sabia quais eram as questões. Então andava de divisão em divisão da casa, porque estavam separados, não eram muitas pessoas, muitos alunos, mas andava de divisão em divisão à procura junto deles de saber quais eram as perguntas, porque eu não conseguia saber quais eram. E como havia um livro de apoio, eu consultava o livro naquelas páginas e nem aí não conseguia encontrar perguntas, então estava meio desorientada, porque responder ao quê, não é? E só quando estava a terminar, no final, e essa moça, talvez por isso eu me lembro bem dela, quando ela estava a terminar, que ali tinha o nome de Lara, é que eu consegui que ela me respondesse e me dissesse qual era a última pergunta, mas só a última, mas que era algo como do género, quando as coisas estão negras, o que é que eu gosto de fazer, o que é que gostas de fazer para lidar com a situação, alguma coisa assim, eu já não me lembro muito bem, mas estranha, mas pronto, fazia parte da matéria, não é? Entretanto eu acordei neste ponto, acordei do sonho e depois estava acordada, lembro-me claramente disso, mas comecei, naquele estado hipnoidal, comecei a sonhar ainda acordada. E esse início de sonho eu estava em movimento, ia para algum lado na rua, com mais pessoas, havia mais pessoas. Se eram as mesmas ou não faço a mínima ideia, mas acho que não. E, entretanto, estava a chegar a uma casa e houve uma pessoa, um dos que estavam presentes, que eu não sei quem era, que se virou para mim e disse: eu sou casada e tenho 2 filhos. Pode ser? Ou serve? Algo assim. E eu, uma vez mais, eu não sabia qual era a pergunta. E ele estava à espera de uma resposta da minha parte e eu não sabia qual era a pergunta. E senti-me desorientada. E neste momento eu tomei consciência, que estava a começar a sonhar.
e despertei por completo. E entretanto eu pensei, isto era 8 e pouco, e eu pensei, o que é que eu retiro daqui? Mas que sonho estranho. E comecei a pensar, bem, as perguntas são importantes, certo? São muito importantes. São orientadoras. E se nós não sabemos quais são as perguntas, quer dizer, não conseguimos fazer nada, nada fazemos, e podemos mesmo sentir-nos desorientados, não é? Então, estes eram os pontos de reflexão que saiu dali, que é muito importante. O outro foi que, se eu andar de um lado para o outro, sempre em movimento, eu não consigo perceber quais são as perguntas. Então é preciso parar para perceber quais são as perguntas orientadoras e então poder agir. E pareceu-me que esta era uma reflexão tão importante, quer num, quer no outro ponto, que peguei logo no telemóvel e escrevi para não me esquecer. E estou agora a partilhar convosco porque considero importante e quis partilhar. Então é isso. Achei extremamente interessante. Eu não sei se vocês se lembram do conteúdo dos vossos sonhos, mas posso garantir, não por mim também, mas pronto, muitas vezes também não me lembro, não é? De grande coisa, pelo menos. Mas os estudos assim o indicam que nós sonhamos sempre. Podemos é não nos lembrar, porque existem diversos processos que acabam por ajudar a que não nos lembremos dos sonhos. Ao despertar, ao acordar, ou pelo menos vamos esquecendo a partir do momento em que acordamos. Mas o conteúdo é valioso. O sonho em si é muito rico em informação que podemos utilizar para compreender melhor algo, para encontrar até soluções, para encontrar as perguntas e respostas também. Por isso considero valioso. Um trabalho muito interessante. Pronto, era só isto que eu queria partilhar convosco. Até ao próximo vlog. Tenham um dia feliz.